Ok, pasmem. Os aviões não decolam a favor do vento, e sim contra ele. Eu imagino que ao decolar a favor, o vento empurra para frente e ajuda a voar mais rápido. Mas isso está errado. Então, fui me aprofundar sobre o assunto. Devemos pensar no avião como uma pipa. Para fazer uma delas voar, você a lança contra o vento e então ela voa. É assim que funciona. Existem 4 forças de voo: sustentação, peso, impulsão e arrasto. A de sustentação é gerada por causa das diferenças acima e abaixo. Acima da pipa, a velocidade do ar é maior do que abaixo dela. Então a pressão abaixo é maior do que a acima. E a pipa é empurrada para a frente. Essa é a força de sustentação. Há também uma força oposta, gerada pela gravitação que empurra o objeto para baixo, chamada de peso. A impulsão é a que empurra o objeto para frente. No caso de uma pipa, é gerada pela corda, pelo vento e pelo movimento para a frente que você vai fazendo. Já em um avião, a força de impulsão é gerada pelos motores. Finalmente, o arrasto é o oposto da impulsão. Portanto, para lançar uma pipa no ar, a força de sustentação deve ser maior do que a do peso. Então, para permanecer no ar, todas as 4 devem permanecer em equilíbrio. A sustentação deve ser igual ao peso e a impulsão igual ao arrasto. No momento em que o avião decola, ir contra o vento ajuda a gerar a força de sustentação necessária com mais rapidez. Sim, isso diminui a velocidade de solo, mas não é disso que precisamos. Uma aeronave voa devido à velocidade do ar que flui acima das asas. Esse fluxo não é gerado pelos motores, e sim pelo vento. E quanto maior for o fluxo de ar, maior a sustentação. Ir contra o vento aumenta esse fluxo sobre as asas do avião, dando uma sustentação adicional e permitindo atingir uma altitude maior em menos tempo, pois ele decola em um ângulo maior. O mesmo funciona para o pouso. Se for contra o vento, permite que o piloto desça em uma distância menor em um tempo menor. O fluxo de ar e a força de sustentação são os responsáveis pela turbulência, a direção e velocidade do vento e, por consequência, o fluxo de ar. Não é constante ao longo do tempo. Às vezes, isso muda muito rapidamente, como 100 vezes por segundo. Então, em um momento há mais sustentação e no outro menos. Em seguida, o avião está tremendo. Isso é chamado de zona de turbulência. Ela não é perigosa, significa apenas viajar através de uma zona de vento altamente inconstante. E é isso. Assim, se um piloto tivesse a opção, escolheria decolar contra o vento. Nem sempre é o caso, e não é um problema subir a favor, mas ir contra ajuda muito. Muitos aeroportos são projetados para que a maioria das pistas seja na direção oposta do vento mais típica da região. Além disso, a decolagem e o pouso são os estágios mais perigosos de qualquer voo. Isso porque o piloto tem menos tempo e espaço para reagir a quaisquer problemas eventuais. No ar, mesmo que os 2 motores parem de funcionar, o avião não vai simplesmente começar a cair. Em vez disso, ele começará a planar pelo céu, perdendo cerca de 1,5 km de altitude a cada 15 que avançar. Assim, o piloto terá cerca de 8 minutos para reagir e encontrar um local seguro para pousar. Durante a decolagem e o pouso, o tempo é limitado. Se um motor falhar, o piloto terá segundos para decidir se ainda deve decolar e lidar com o problema no ar ou cancelar o voo. O fato é que o cancelamento nem sempre é possível, mesmo que algo aconteça. Se o avião já atingiu a velocidade de 160 km por hora, ele não pode parar antes que a pista termine. É física. E sair da pista não é bom. Voar custa caro. Portanto, não só os passageiros, mas também a companhia aérea quer fazer o trajeto mais rápido e curto possível. Então não há surpresa aqui. Sempre há a maneira mais eficiente de ir do ponto A ao ponto B. E o caminho mais curto, claro, é uma linha reta. Agora, olhe para algumas rotas. Elas não parecem exatamente retas, mas não se deixe enganar. Temos que ter em mente que a Terra não é plana, como vemos nos mapas, e sim uma esfera. Portanto, essas linhas só aparecem como arcos quando as projetamos em um mapa. Na realidade, elas são bem retas. Se existe uma maneira eficiente, isso significa que todas as companhias aéreas querem voar dessa maneira. Mas existem centenas de aviões indo da América do Norte para a Europa todos os dias, e muitos viajam ao mesmo tempo. Acontece que o tráfego aéreo está bem movimentado. Então, como é que eles nunca colidem? Isso porque antes do início da viagem, a tripulação faz um plano de voo estrito, que é carregado no computador da aeronave e que o piloto terá que seguir. Para ser totalmente honesto, existem vários planos para ter opções se algo der errado. O que ajuda a evitar qualquer colisão é que o espaço aéreo é tridimensional e as aeronaves não voam apenas em várias linhas como carros, mas também em altitudes diferentes. O tráfego aéreo é gerenciado por despachantes que vigiam os aviões e controlam para que eles não se aproximem mais do que 5 km. Também há regras para o nível de voo.
Todos os que vão para o oeste devem ir em altitudes pares em pés, como 34.000 ou 36.000 pés, enquanto os que vão para o leste devem seguir em altitudes ímpares, como 35.000 e 37.000 pés. Isso significa que há em torno de 3.000 a 5.000 pés entre as aeronaves voando na mesma direção. Para compartilhar o céu com segurança, cada uma deve seguir sua própria via, que tem até um nome específico. Existem também algumas partes do ar que são predominantemente ocupadas, com um tráfego totalmente alto, pois muitos aviões voam por lá a cada minuto. Portanto, sempre que um deles entra nessa zona movimentada, deve seguir uma rota bem específica. Normalmente, um voo comercial ocorre a uma altitude entre 9.500 e 11.600 metros. Essa altitude é alcançada nos primeiros 10 minutos de voo. Mas por que tão alto? Com a altura, o ar fica mais rarefeito, de modo que o avião enfrenta menos resistência e consegue voar mais rápido e queimar menos combustível. Outra razão é que nessa altitude se evita a maior parte dos padrões climáticos, que geralmente acontecem bem abaixo. Ventos fortes e chuvas ocorrem na troposfera, a camada atmosférica mais próxima do solo. Os voos são um pouco acima, mas já na próxima camada, a estratosfera. Como a maioria dos fenômenos climáticos é evitada, o trajeto é mais suave e há menos turbulência. Mas então, por que não se voa ainda mais alto? Lembre-se da força do peso que empurra um objeto para baixo. Uma aeronave é muito pesada, e quanto maior o peso, mais difícil ganhar altitude, porque a força é maior. Para empurrá-la ainda mais alto, mais combustível é necessário, e isso é ineficiente. Além disso, o oxigênio se torna muito escasso para abastecer os motores. Portanto, os aviões geralmente voam da maneira mais eficiente, alto o suficiente para evitar os padrões climáticos, mas não muito mais do que isso, para não gastar muito combustível. Se você já voou, provavelmente notou aqueles pequenos buraquinhos nos vidros das janelas. Elas têm 3 painéis de acrílico. O pequeno orifício fica apenas no do meio e existe para regular a enorme diferença de pressão dentro e fora da cabine. Dessa forma, o painel externo consegue suportar a pressão. Se ele quebrar, o do meio manterá a janela intacta. Além disso, esse buraco também evita que ela embace. Você já percebeu que a entrada do avião é sempre pelo lado esquerdo? Isso não é aleatório. Em primeiro lugar, o comandante costuma sentar do lado esquerdo da cabine. Então, é mais fácil para o capitão alinhar a aeronave com a ponte do terminal daquele lado. Além disso, ela é abastecida e carregada com a bagagem pelo lado direito. Com os passageiros entrando pelo lado esquerdo, a tripulação pode fazer seu trabalho sem ser perturbada.